Amigos, estamos hoje aqui com o vereador Dudu, que despontou aí na CPI, presidindo os trabalhos, e a CPI do transporte público já concluiu o seu relatório. Esse relatório já está entregue à Prefeitura de Teresina e a outros órgãos públicos, Ministério Público Federal e outros. Depois o Dudu vai nos detalhar. E a nossa intenção aqui é, por fim, dar uma passeada aí por todo esse trabalho da CPI do transporte público em Teresina, Dudu, e saber o que, por fim, é de importante destacar para a sociedade teresinense. Eu começo te perguntando aí qual é a tua opinião, depois de todo esse trabalho, depois dos relatórios entregues, quais são os grandes destaques que você acha que merece ser detalhado para o povo de Teresina com relação ao relatório da CPI? Por favor. Bem, prazer mais uma vez. Prazer na aula de diálogo. Oscar, você que faz um jornalismo muito sério, realmente com a notícia como tem que ser dada. Assim, Oscar, eu estou no meu terceiro mandato de vereador, estou apenas há 8 meses, iniciando o 9º mês deste novo mandato, mas desde os 2 anteriores que a gente discute transporte público na nossa cidade. O transporte público, Oscar, aqui em Teresina, é um problema crônico. Ele se arrastou por décadas e décadas e a população, a juventude, você que acompanhou também, participou da luta pela licitação do transporte público, aí a gente avançou, a sociedade pressionou, até que, enfim, teve a licitação pública. Licitação essa que eu participei lá atrás como vereador. E a gente questionava alguns pontos da licitação. Mas, como o PSDB sempre teve em Teresina uma maioria esmagadora na Câmara, a gente debatia, mas não avançava. Enfim, veio a licitação de 2015 para cá. Esse contrato que aí está hoje, ele é descumprido ano após ano. Oscar, o que mais me impressionou, porque mesmo a gente sabendo, porque para saber se o transporte público de Teresina presta, não precisava ter CPI. É só perguntar para qualquer um cidadão de Teresina que precisa de um ônibus, para ele lhe dar a verdadeira radiografia do transporte público. Ele não tem qualidade, é caro, não tem horário fixo, é de péssima qualidade. Ele maltrata a população mais ainda. E afeta isso na consequência desse transporte ruim, a economia, enfim, toda a cadeia produtiva da nossa cidade. E na investigação, eu dizia lá atrás que a gente tinha o papel de desnudar todas as minúcias do transporte público. E quero dizer para quem está nos acompanhando, de que o transporte público não é só o convencional. Nele versa o transporte eficiente, nele versa o transporte alternativo, nele versa o transporte rural, nele versa todos esses meios de transporte da nossa cidade. Mas nós, na CPI, eu fiz questão, e eu dizia isso publicamente, que é dar um corte vertical nesses outros moldais para que a gente pudesse aprofundar o máximo possível no transporte público com a maior celeridade possível. Então, nós passamos 106 dias debruçados em investigar. Ouvimos empresários, ouvimos trabalhadores, ouvimos gestores, ouvimos órgãos de controles, enfim. Foram mais de 4.500 páginas de documentos arrecadados aí de todos os níveis e, o final, o relatório, nós condensamos os principais pontos que a gente levantou. Um dos pontos que me chamou a atenção, Oscar, o descumprimento e o descaramento de descumprimento do contrato. Lá atrás, em 2015, já era para ter, em 2015 para 2016, vários pontos da licitação para estarem sendo cumpridos pelos empresários, como uma central de relacionamento dos usuários, um GPS que desse segurança para todos os teresinenses acompanhar o dia a dia dessa frota, disponibilizar em mecanismos de sonoros nas paradas de ônibus, a sociedade saber o trajeto, o tempo que esses ônibus chegam. E outros pontos mais que era de obrigação
da execução pelas empresas, segundo o edital que eles assinaram lá quando ganharam a licitação. Fato esse, Oscar, que eles não cumpriram. Aí alegava que a prefeitura não estava pagando o subsídio da passagem e a compensação dos gastos com esse transporte público. Vou explicar para o povo. O edital é para funcionar em Teresina 417 ônibus, com mais 20% de alternativo, dá em torno de 80. Esse é o quantitativo de ônibus para circular na licitação. Se a prefeitura entender que tem que circular mais, aí ela manda a ordem de serviço. Já chegou a circular em Teresina 500 ônibus. 500 ônibus. Mas aí o que é que acontece, para o povo entender? A empresa, os empresários alegavam de que esses 500 ônibus circulando, cada um tem um custo, vou jogar o preço de hoje que eles colocam, de R$40 mil mês. Aí você faz uma continha, R$40 mil mês vezes 500, dá 20 milhões. Vamos supor que aqui os empresários digam, Oscar, que só arrecadou 10 milhões. 10 milhões para cobrir essa diferença é o povo que tem que pagar. Fora essa diferença, ainda tem o subsídio, que são os estudantes, os idosos, enfim, todos os outros que têm a gratuidade. Agora, quanto isso aí, é tranquilo. O transporte público, o poder público, tem que garantir transporte de qualidade e subsidiar a fatia da população que precisa e tem necessidade, como, por exemplo, o estudante, o idoso, enfim, os agentes de segurança. Mas, Oscar, o problema é que quem controla tudo isso não é o poder público, são os empresários. Aí começam as enrolações, as mentiras e as maquiagens do quantitativo de ônibus. Só para vocês terem uma ideia, hoje, 3 de setembro de 2021, a ordem de serviço para estar circulando hoje, Oscar, de ônibus, são 180 ônibus. Sabe quantos ônibus circulam aqui no horário? Eu digo isso porque eu estive lá no Setut, numa Blitz, 10 para meio-dia, que é chegando o horário de pico, e eu vi o painel de controle do Setut, dos ônibus que estavam circulando naquele momento. 68 ônibus. Dos 180, 68 ônibus estavam circulando no dia que eu fui fazer uma Blitz. Aí, Oscar, aí ele chega no final do mês com a conta. Andou aí 188 ônibus, que foi a prefeitura que mandou, 40 mil de 180 ônibus é X, só arrecadamos tanto, tem que dar o equilíbrio financeiro, que é de compensar esses 40 mil, mais os subsídios. O que é que acontecia ao longo das gestões anteriores? A prefeitura fazia de conta que fiscalizava, não fiscalizava coisa nenhuma, aplicava a multa, Oscar, a multa só paga o cidadão, eu, você e o cara mais humilde que teve que comprar uma moto porque não tem ônibus. Na hora que ele passa de um fotossensor e pega uma multa, ele não tem condição de pagar. Na hora que ele pega uma blitz, ele tem a moto dele apreendida e ele perde aquela moto sem ter nem pago. O Setut, lá eu tive uma blitz no S-Trans, tem um armário de um porte médio para grande, entupido de multa só de 3 anos, porque de 2019 para cá, todas as multas estão no sistema. Ou seja, eles brincam com a cara da população, do povo, do poder público. Sabe quando foi que a prefeitura fez um ajuste dessas multas com que eles alegavam que tinha para receber? Nenhum. Nenhum. Deixa eu ver com você aí. Deixa você fazer um relato aí bem tranquilo da situação. E aí você diz, olha, era para circular X ônibus, tem bem menos do que isso. No edital de 2015, 2016, eram feitas exigências, não foram cumpridas nenhuma. Isso. Mas a prefeitura tem a superintendência de trânsito, a S-Trans. Para que mesmo a S-Trans, hein? Nas gestões anteriores, a S-Trans serviu para negligenciar, prevaricar da função e cometer crime de responsabilidade. Foi isso. Prevaricou porque não fez cumprir a sua função. Oscar, esse sistema ele é tão maquiavélico e nocivo para Teresina, ele descumpre isso, porque quando o povo entender, quando a prefeitura diz que tem que rodar 180 ônibus, ela está obrigando, é uma ordem de serviço. Ordem. Se era 417, a prefeitura está dizendo, tem que rodar 180,
porque não tem demanda para 400 ônibus, mas vocês têm que rodar com 180. Aí eles calculam o custo operacional de 180 para mandar a conta para o povo pagar. No entanto, roda 60. Para ter uma ideia, Oscar, dia de sábado é para rodar 70% da frota, 126 ônibus. Sabe quantos ônibus rodam em Teresina em média dia de sábado? Diga. 40, de 35 a 40. No domingo é para rodar 30% da frota. 180. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você está pintando um quadro aí, e desse quadro a gente tem... surge uma indagação que é os responsáveis. Bom, eu vejo dois responsáveis aí. Primeiro, os empresários, os donos das empresas, que prestam esse serviço ao poder público e que, pela vez deles, não cumpriram com o contratado. Da outra parte, eu vejo o próprio poder público, a Prefeitura de Teresina, a S-Trans, mas que, pelo seu relato, se omitiram durante todo esse processo, pelo menos de 2015 para cá. E a gestão da prefeitura que nós estamos fazendo referência aqui nessa fala, politicamente, é uma gestão derrotada na eleição passada. É o PSDB não está mais. Foi a gestão de Silvio Mendes, foi a gestão do prefeito Firmino Filho, o prefeito é até falecido. Bom, como responsabilizar agora aqueles que trouxeram prejuízo para o povo de Teresina? Por isso que no relatório, só fazendo essa referência do descumprimento, e mais ainda, só endossando o descumprimento, que eles descumpriram e descumprem administrativa e judicialmente, Oscar. Eles iam lá, faziam um acordo com a prefeitura, iam para a justiça homologar o acordo. No acordo na justiça, tipo assim, vou dar um exemplo aqui, para as pessoas entenderem. Olha, a prefeitura está devendo 45 milhões. Fazia um acordo por 26 milhões, que foi o último. Eles abriam mão de 20 milhões. Aí dizia, na justiça dizia assim, paga 5 milhões de entrada e 10 parcelas de 2 milhões e 600, por exemplo. Mas só vai ser paga as parcelas subsequentes se cumprirem tais itens. Criar a central de relacionamento, está previsto na licitação que vocês não fizeram. Criar o GPS, fazer os pontos que ele não cumpriu. Aí, no acordo judicial, dizia que eles tinham que cumprir. Pasme, meu povo. A prefeitura pagava a segunda parcela, a terceira parcela, quitava a dívida judicial e os empresários não cumpriam o acordo, nem o judicial, mas recebiam o dinheiro. Outro ano, do mesmo jeito. O último agora, 2020. O de 2020 é um espelho do 2016. Foi o primeiro acordo que eles entraram na justiça. Então, eles quebraram essa licitação administrativamente e até judicialmente. Por isso que não tinha outra alternativa. Aí eu mandei uma informação, Oscar. Quero saber onde entrou esse dinheiro. 85 milhões de reais em 5 anos do povo de Teresina. Quem recebeu o dinheiro, quem foi que foi beneficiado deste dinheiro, eu quero aqui as contas, para eu saber onde foi que entrou o dinheiro público. Aí, Oscar, eles mandaram as prestações de conta. Dos 84 milhões, Oscar, 2016, 17, 18, 19 e 20, eles mandaram um monte de maquiagem, para não chamar outra palavra aqui mais dura e mais pesada. Eles botaram, Oscar, vou dar um exemplo de 2020. 2020, nós tivemos um ano pandêmico que deixou todos nós, Oscar, amedrontados e a humanidade de joelhos, pedindo clemência a Deus. Eu, como vereador, peguei as minhas humildes emendas parlamentares, tirei de obra, de calçamento, de tudo. Fiquei do lado das posições que o prefeito Firmino tomou em relação à pandemia, em relação aos distanciamentos da vida, das medidas duras que foram tomadas em 2020, necessárias, ainda que, quero dizer, em memória do prefeito Firmino, acertadas medidas. Mas eu peguei meu dinheiro, 1,2 milhão, e botei para a saúde. No ano de 2020, a mesma prefeitura, que era dura do jeito que eu estou falando, eu estive do lado dela nas medidas, pagou para o sistema 36 milhões.
Sabe como foi que ele mandou a prestação de conta, Oscar? Assim, o dinheiro entrou 2 milhões e 200 A mil. prefeitura pagou esses 36 milhões para o sistema de transporte público. Num ano de pandemia, que faltava dinheiro para salvar a vida. Um ano que teve uma greve dos motoristas, que foram 55 dias, 7 paralisações que somaram mais de 30 dias. Não podia circular idoso, e eu defendi o decreto para não ter transmissibilidade. Não tinha estudante rodando na cidade, porque não tinha escola aberta. Ou seja, não tinha justificativa de se pagar numa pandemia 36 milhões. E o pior foi a prestação de conta que eles mandaram para a CPI. Botaram assim, Oscar, 2 milhões e 600 mil que caiu na conta do CETUT no dia 2 de fevereiro, pagou a Transcol, a empresa tal, empresa tal, empresa tal, empresa tal. Em 19 de novembro de 2019. Eles mandaram uma prestação de conta para mim para fechar um balancete lá, maquiado de forma grotesca, dessa forma. Cheques. Um cheque de 457 mil reais, ó, meu povo, 457 mil reais, um cheque. Esse mesmo cheque, eu chamo ele, eu botei até o apelido desse cheque de Highlander, que ele não morre nunca. Ele foi pago 4 vezes. Esse mesmo cheque serviu para prestar conta de 4 débitos lançados em meses subsequentes diferentes. Sabe o que é isso? Que a gente chama na contabilidade? Fraude. Fraude. No mínimo, houve outro tipo de lançamento, não sei se foi saque em dinheiro, porque, inclusive, eu pedi a quebra do sigilo bancário, mas os vereadores votaram contra a quebra do sigilo, que era para a gente saber o real. Fui vencido, mas uma coisa é certa, essa prestação de conta está aí e eu vou disponibilizar a documentação toda a partir de segunda-feira para quem quiser ter acesso, ter o acesso. Então, Oscar, nós desnudamos todo o sistema de transporte público. Outro detalhe também importante nessa CPI, Oscar. Você já tinha ouvido falar, sinceramente falando, pergunto para você, como um cabo antenado, CIT. Você sabe o que é CIT? Não. Pois, ó, sei porque eu li o relatório agora. Mas, fazendo de conta que eu não li, não sei. Eu sou vereador, gosto de trabalhar muito na Câmara, não sabia o que era CIT. Pois CIT, para o povo entender, é o Sistema Integrado de Transporte Público, é a personalidade jurídica que assinou o contrato com o povo de Teresina via prefeitura. Sabe o que foi que esse CIT fez? Deu todos os poderes para o CETUT. Por isso que todo mundo só sabe o que é CETUT. Mas o CETUT, não é papel do CETUT controlar o transporte público. É papel do CETUT, que é sindicato dos patrões, controlar as empresas, os lucros, as dívidas, enfim. Não era para estar negociando. Eu, inclusive, pedi oficialmente a posição da Procuradoria-Geral do município, se era legal essa outorga de poder. E foi decretada ilegal. Não podia fazer essa outorga. Então, só um detalhe para você ver o desmantelo que é o transporte público na nossa cidade. E tudo Mas eu quero lhe perguntar uma coisa bem específica aí. Noutros momentos que Teresina discutiu muito a questão do transporte público, de ônibus e tudo, o preço da passagem sempre foi um grande debate, né? O que essa CPI apurou aí sobre o cálculo da tarifa? O que dizer? Por que o teresinense paga hoje R$ 4,00 de transporte público na passagem? Olha, só para ter uma noção, a passagem de 2020, segundo o cálculo da tarifa que foi mandada para o prefeito Firmino em 2020, o preço que eles chamam, o preço que tinha que ser pago, que é a tarifa técnica, que é a que cobre todo o equilíbrio financeiro do sistema, segundo as empresas, era para ser, Oscar, R$ 5,30. Prefeito Firmino baixou, ficou os 4 e deu 1/3 de subsídio para os estudantes e as gratuidades. Pois ponto. Existe uma fórmula de calcular a tarifa, que eles chamam, que essa fórmula é do sistema J-POD, que é uma equação. Oscar, olha como esses meninos do CETUT são sabidos. Hoje existe uma fórmula de calcular, que é o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Avançadas, que ele tem hoje um amplo estudo sobre transporte público, da solução aos problemas que existem no Brasil inteiro, que é um cálculo que é feito pelo quilômetro rodado.
Mas o que está no contrato da licitação em Teresina é por quantidade de passageiro. Os técnicos do S-Trans agora fizeram o cálculo agora em 2021, quanto é que seria a tarifa por esta equação que está lá no contrato hoje. Essa tarifa era para estar sendo cobrada hoje, a tarifa técnica cheia, R$ 3,90. Menos 5,30 fica 1,40 de diferença. Aí por isso que eu dizia, se a gente for aprofundar, o Setut deve milhões para o povo de Teresina. Porque essa tarifa era para estar R$ 3,90 no sistema que está lá no contrato. Quando eles calculam um ano que a tarifa vai aumentar, eles calculam nessa tabela do GPOT, que é menor do que a do IPEA, aí eles usam a do IPEA, por conta própria. E aceitado aí pelo Conselho do Transporte, passa aquela confusão. O prefeito sempre dizia na gestão anterior que era bonzinho, que não dava o que os empresários queriam. Em compensação, ficava sempre esse rombo e o coitado do povo, de nós, sem saber o que estava acontecendo. A gente estava lá na Câmara brigando, era para ter ar-condicionado, era para ter mais ônibus, e aqui era esse tipo de relação que, na minha opinião, uma relação muito promíscua do poder público das gestões anteriores com esse sistema de transporte. Você já falou aí da quantidade numérica de ônibus que circulam pelas ruas de Teresina. Se não me falha a memória, você disse que dia de sábado as ruas abrigam aí aproximadamente 40 veículos, 40 ônibus. E qual é a qualidade desta frota de ônibus de Teresina? Ali mais atrás, uma outra grande discussão aqui na cidade foi sobre ar-condicionado em ônibus, porque Teresina é uma cidade super quente. Nós agora estamos no BR-Obró, oficialmente, já estamos em setembro, mas agosto foi um mês muito quente. Gostaria demais para as empresas de ônibus fazer circular melhores ônibus na frota e ônibus com ar-condicionado, vereador Dudu? Só para o povo entender aqui. Nós fizemos blitz, Oscar, nos 4 consórcios. Para o povo entender, consórcio são as empresas que fazem determinada região. Região Norte é o consórcio Puti, região Sul é o consórcio Teresina, região Leste, não me lembro aqui o nome do consórcio, e região Sudeste, o outro consórcio, cada um abriga ali várias empresas. Só tem um consórcio, que é o da Zona Sul, que é uma empresa que faz, que é a Transcol. Todas, 78, e eu arriscaria mais, porque eu não aprofundei mais isso, porque a gente queria adentrar em outros assuntos, dessa frota, Oscar, que circula hoje em Teresina, ele não tem seguro de passageiro, tem ônibus interditado nas cidades com a tarja vermelha do S-Trans. Quando bota uma tarjinha vermelha, é porque ele tem altos índices de descumprimento de itens de segurança. Aí é uma preta, uma vermelha que não pode circular. Grande maioria, todas as garagens têm ônibus interditado, mas a grande maioria nem um seguro de passageiro tem. Agora, por que não está circulando nesse momento a questão dos ônibus ar-condicionado? Aí entra a questão da pandemia. Mas, independente disso, foi por isso que fizeram uma outra coisa, na minha opinião. Errada não. Escute só. A pandemia é explicável, mas esse debate ele é bem anterior à pandemia. Bem anterior. A cidade pede ônibus com ar-condicionado quando nem se falava de coronavírus. Exato. Eu estou dizendo isso, eu vou dar um exemplo, que só para você ter uma ideia, o consórcio Puti, que é o da Zona Norte, os empresários não queriam comprar ônibus com ar-condicionado, eles pegaram um empresário de fora do Maranhão, botaram dentro do consórcio deles, o cara botar 15 ônibus novos com ar-condicionado, que eu chamei até de jabuti na licitação. Essa empresa, ela participou da licitação e perdeu por preço, pois os empresários, por conta própria, botaram eles. Depois deram um balão no coitado do empresário lá que estava com eles, e o cara tirou os ônibus, Oscar. O povo da Zona Norte que está nos ouvindo sabe. De uma noite por dia, sumiu 15 ônibus da Zona Norte, os que tinham ar-condicionado. Então, essa brincadeira de mau gosto, de uma frota envelhecida, o ônibus, a frota, Oscar, pela licitação, é para ter uma média de 6 anos. Vou dar um exemplo. Você é dono de uma empresa, tem 50 ônibus circulando. Tem que somar os 50 ônibus e a média tem que ser 6 anos.
Hoje tem empresa que a média dá mais de 12 anos, 9 anos. E quando a gente bota uma média de 9 anos, tem ônibus com 15. Porque se você botar 10 ônibus de 50, 0 quilômetro, e botar 40 ônibus com 15 anos, você soma a média dos dois, vai dar isso aí. Uma média acima de 10 anos. Então, é uma média. Então, é para ser ônibus minimamente com condições de circular. Nenhum dos consórcios segue essa meta, e muito pior, o seguro de passageiro. Porque no dia que tiver um acidente, Oscar, que Deus o livre e nos livre, mas é por isso que tem seguro. Se tiver um acidente, uma tragédia, sabe quem é que vai pagar a conta? O povo. Porque quem autoriza esses ônibus a circular é o poder público. Se eles não estão sendo fiscalizados, a negligência do poder público. Resumo, o povo vai pagar a conta de uma tragédia caso aconteça. E nós vimos um dia desse mesmo, agora, recentemente, um ônibus estourar um pneu e bater em 2 carros e quase matava um motoqueiro. Agora, recente. Então, uma tragédia em ônibus circulando, ela é perfeitamente fácil de acontecer. Então, eu estou dizendo das ilegalidades de todos os níveis que você imaginar. Eu fui visitar a garagem, Oscar, que os trabalhadores estavam lá fora, 4 empresas lacradas. E essas empresas que estão lacradas, lá no Setut, eles estão cobrando da prefeitura o subsídio para eles. Eles estão cobrando. Olha, nós tínhamos os ônibus, está aí, a rota de serviço. Aqui, por exemplo, para você ter uma noção, na Zona Sudeste, era para estar circulando 50 ônibus dessa ordem de serviço de 180, 50 era para estar na Zona Sudeste. Só estava circulando 14. Meu povo, dia de domingo em Teresina circula 5 ônibus, Oscar. Sábado, 40 ônibus. Isso é ou não é Dudu, você falou aí muito da relação dos empresários com o serviço prestado para a população. Agora eu quero saber do ponto de vista dos trabalhadores do sistema de transporte. O que sofre esta categoria de motoristas, cobradores, pessoal de garagem, mecânicos? Como é a vida dos trabalhadores aí do transporte público na sua relação com o empresariado desse mesmo transporte público? Humilhante, degradante, beira ao desprezo humano. Ao desprezo humano, olha o que eu estou dizendo, Oscar, mas é a verdade. Esses trabalhadores do sistema hoje, além da queda do coice, muitos, Oscar, nos procuraram lá na CPI para denunciar, e muitos fizeram denúncias graves de descumprimento do decreto federal passado, onde o governo federal pagava 70% e os empresários eram para pagar 30%. Os empresários não pagavam os 30%, faziam o trabalhador assinar como se estivesse recebendo, mentia para os coitados, dizendo, se não assinar, está demitido. Se assinar, você não vai ser demitido. O coitado assinava, eles nem demitiam, nem pagavam e fechavam na garagem. Então, muitos, hoje, setembro, não receberam janeiro. Outros precarizaram as suas funções. Oscar, o piso do rodoviário hoje é em torno de R$ 1.800. Eles precarizaram, botaram por hora extra ou por hora trabalhada. Então, não tem nenhum trabalhador do sistema hoje, praticamente, que ganhe um salário mínimo no final do mês. Eles trabalham aqui 2 horas, ficam de folga, são obrigados a voltar no outro dia para trabalhar mais 2, ficam de folga. Quando chega no final do mês, trabalhou, digamos, 10 horas trabalhada. Dá quanto 10 horas? Dá R$600. Pronto, é aquele salário que o coitado tem. Isso, inclusive, é objeto de indicação. Eu estive ontem na Procuradoria do Trabalho, levando essa questão, perguntando como é que a Procuradoria do Trabalho vem fazendo a sua função de fiscalizar essa relação, na minha opinião, humilhante dos trabalhadores do sistema de transporte público. Ela me disse que vai ter as devidas providências. Enfim, todo tipo de mazela esse sistema faz. E com os trabalhadores do sistema foi e é uma questão de falta de humanidade, eu dizia. Falta humanidade nos empresários. Porque eu sou um pequeno empresário do ramo de restaurante. E eu sei o que é. Entendeu? Então, nesses trabalhadores, coitados, estão penando, viu, Oscar? Penando. Dudu, por fim, é o seguinte, nós falamos muito aí dos problemas que a CPI detectou no sistema de transporte. Se ainda tiver algum que você queira ressaltar, fique à vontade. Mas a CPI
ela é dos vereadores, e os vereadores têm apenas uma função de fiscalizar. Quem tem o controle mesmo de botar, no popular aqui, ordem na casa, é a prefeitura. A gestão já não é mais tucana, que foi a gestão onde todos esses problemas apareceram. Qual a expectativa do vereador Dudu, da nova gestão de Teresina, do prefeito doutor Pessoa, com relação a esse problema? Finalmente, o teresinense terá um transporte público digno? Oscar, eu quero dizer que se não tivesse vontade política do prefeito Pessoa, essa CPI não teria nem iniciado. Porque em gestões anteriores, quando eu colocava para convocar, convidar, se fazer presente para discutir problema no transporte público Teresina, era barrado os requerimentos, não passava nada. Era igual, às vezes eu botava assim, uma moção de louvor para parabenizar o aniversário do gestor. Não pode, porque vai falar de sistema, nem parabenizar. Muito pior você chamar lá. Mas a CPI chegou à conclusão. Rompimento desse contrato, eu acredito que só vamos resolver se tiver essa ruptura. Porque se ficar do jeito que está esse controle do transporte público na mão dos empresários, como é hoje, se ficar dessa forma, pode ter certeza que não resolve. Eles não vão cumprir. Se não cumpriram ao longo de 5 anos e 9 meses, com todas essas implicações, com todas essas notificações e multas, com tudo, eles nunca cumpriram, não vão cumprir agora num simples acordo. Primeiro, eles têm parte dessas empresas que nem existe mais, mas estão lá comandando esse segmento do transporte público, ganhando dinheiro fácil. Essa Setut ganha 8% bruto de toda a bilhetagem eletrônica, ou seja, a passagem, que é R$4, de cara, R$4 vezes 8%, 32 centavos é na mão do Setut só pelo controle da bilhetagem. Aí imagine ele aqui diz, só para você ter uma ideia, Oscar, em plena pandemia, o Setut que não poderia estar envolvido nisso, né? Ganha 32 centavos. Exatamente, 32 brutinho para eles. Aí, Oscar, em plena CPI, chega uma notificação para mim. Um micro-ônibus, que é menor do que um ônibus, em 2 horas de viagem daqui para Nazaré, Teresina Nazaré, levou 15 mil pessoas. E o outro, em 1 hora, levou 6 mil pessoas. Calcule bem, ó, 15 mil pessoas a R$4, eles faturaram, e foi mais de 15 mil, que foi R$64 mil em 2 horas. Aí, Oscar, notifiquei o S-Trans, pedi informações urgentes, pedi informação para o Setut. Sabe o que eles mandaram? O Setut. Desculpa, foi um erro. Desconsidere esses números. É assim que eles fazem. Foi um erro. O famoso barro na parede. Exato. Foi um erro. Agora você imagina quantos milhões de erros tiveram para trás. Em plena CPI, eles tiveram a audácia de jogar um número desse no sistema. Então, Oscar, rescindir o contrato, na minha opinião, é a melhor opção. Abrir um emergencial, não está lá na CPI, porque a gente não indicou, mas na CPI nós indicamos, foi rescindir e uma nova licitação. Um edital convocando emergencialmente para cobrir esse transporte agora emergencialmente, até ser realizada uma outra licitação, aonde o poder público possa assumir o controle. E aqui, para concluir também, conversei com o governador se colocou à disposição, Oscar, para bancar as gratuidades dos estudantes do Estado, dos agentes de segurança. Agora, quando eu expliquei para o governador como era sistemático, ele disse, não, aí eu não posso jogar dinheiro, eles vão dizer quanto é e eu vou pagar a conta. Não. O crédito vem para o Estado e o Estado dá na mão de quem for precisar. É do estudante? Pois pronto, o estudante que precisa vai estar cadastrado naquela escola. A escola aqui no Saci tem 10 estudantes que precisam ser transportados do Parque Piauí, do Bela Vista, enfim. Tem na mão o controle do Estado. Não é da forma como é hoje. Hoje é o seguinte, ninguém sabe de nada, vem só a conta no final do mês, o setor dizendo, ó, é tanto para vocês pagarem. Eles brincam lá, Oscar, 1 milhão lá, eles tiram, botam. Não foi erro. Eles disseram para mim na CPI
que esse ano, em novembro e dezembro do ano passado, eram 38 milhões de diferença. Aí agora estou buscando um acordo, estou lá falando um acordo, eu ouvi falar em 7 milhões. Ah, Maria, baixou aí 29 milhões da noite por dia. Então, assim, não tem controle. Empresário, Oscar, chegava na CPI, eu dizia, quanto é o seu custo? Tanto. Quanto é o seu ganho? Não sei. Não sei, não. Quanto é que... Não, também não sei, não. Quanto é que você fatura por mês? Também não sei. Quem sabe tudo é o Cetude. Ó, um empresário não sabe o que é que está na conta dele. Então, Dudu, a minha última pergunta aqui. Você pintou aí um quadro, digamos assim, e o empresariado que presta o serviço público do transporte hoje para o município de Teresina é um famigerado, né? E você sugere que a prefeitura quebre o contrato e faça uma nova licitação. Tem empresário de ônibus em condições de assumir o transporte público de Teresina ou essa licitação vai beneficiar os mesmos? não, Oscar. Nós, inclusive, na CPI, a título de não ficar para depois dizer que tem uma perseguição, nós nem fizemos a indicação de proibir empresários assumirem ou participarem de uma nova licitação. Mas o que eu estou dizendo é que tem que ter o molde da nova licitação, ou se for continuar o formato que está aí, mas que o poder público assuma a responsabilidade e assuma o controle. O que eu estou dizendo é que o subsídio tem que existir. Agora, não pode ser pago a esmo, como está sendo aí. Não pode ficar na mão dos empresários. Então, independente de onde venham os empresários, ou se mantenham daqui, primeiro, tem que fazer um pacto social. Os trabalhadores do sistema têm que ser aproveitados que estão aí para não ter desemprego em massa. Segundo, abre-se uma licitação aonde? Bilhetagem eletrônica na mão do poder público, gratuidade na mão do poder público. Só para você ter uma noção, para tirar a carteira de gratuidade do idoso, quem tira é o Cetude. Tem 2 funcionários do Cetude lá na Sencastre. Até para tirar a carteira, Oscar, é o Cetude que tira. E ele, olha, você bota a sua carinha lá na tela da catraca, você pensa que aquela lei, se for uma falsificação, a catraca não passa. Passa. Aí eu perguntei, como é que você faz o controle? Não, se a gente quiser fazer uma auditoria, pega aqui no sistema e abre. Eu digo, oxe, quer dizer que se fosse assim no banco era bom demais, né? Eu botava o dedo na sua conta, Oscar, e abria a sua conta. Abria a sua conta. O banco não. Só abre sua conta você, com a sua digital. Nem isso tem controle. Então, o poder público tem que tomar a rédea para quando ele botar a ordem de serviço, são 200 ônibus, são 300 ônibus, saber que aqueles ônibus estão rodando e são os legítimos. Saber quem foi que pegou gratuidade, quem foi que andou, que teve necessidade, como foi que andou. Isso é dinheiro público. Então, é isso que eu estou dizendo. E eu não sou contra. Você está falando aí de poder público, e eu entendo o poder público também com a participação popular através dos conselhos. Sim. E aí, como é que fica a questão do Conselho Municipal de Transporte, Dudu? Fale um pouquinho dele para a gente encerrar. A gente tem que mudar. O Conselho de Transporte foi modificado ao longo dos tempos. Só para você ter uma ideia, Oscar, você é servidor público, você é do INSS. Você sabe o que é uma perícia de um médico do INSS para autorizar a se ter o benefício. Hoje o cara só autoriza o benefício, o cara quase dentro de um caixão. Qualquer coisa, não, você tem condição, vai embora. Aí, o Conselho de Transporte foi todo modificado. Até na junta da Jari, que é aquela que julga aquelas multas populares e outras, que era feita por servidor efetivo, porque o servidor efetivo ele vai julgar dentro da lei, porque ele sabe que se ele fizer alguma coisa errada, ele perde o emprego. Pois a prefeitura mandou uma lei para a Câmara, botando que do Conselho da Jari pode participar comissionado. Ora, um comissionado vai fazer o que o S-Trans quiser, o patrão dele quiser. O presidente do conselho, em todos os conselhos, quem é o presidente daquele órgão. Lá não é assim que acontece. Não é um conselho gerido pelo poder público, não. A paridade lá, a última fala, não é do superintendente. É do conselho que nunca se reúne. Sabe o que é que os empresários disseram? Olha, nós não pagamos mais multa porque nunca o conselho se reuniu e é injusto pagar uma multa sem o conselho se reunir. Ora,
O poder público não tem condição de centralizar o conselho? Lógico que tem. Então tem que mudar a lei também. Vários pontos da lei do transporte da nossa cidade, público, tem que ser modificada lá na Câmara, porque ao longo dos anos ela foi modificada para dar mais ainda cobertura para esse tipo, na minha opinião, de erros que foram cometidos e são cometidos no transporte público. Não estou ouvindo, meu amigo Oscar. O microfone estava desligado. Eu queria agradecer sua participação aqui, o relato desse trabalho que vocês tiveram aí na Câmara Municipal, você à frente, mas uma outra gama de vereadores lhe auxiliando. E agora aguardar aí na expectativa do que a Prefeitura de Teresina, que é o poder que tem a condição de ação nessa área, vai fazer para que o teresinense efetivamente tenha um transporte de qualidade. Muito obrigado, Dudu. Esperamos aí que o doutor prefeito, ou o doutor Pessoa, possa, nos próximos dias, dar uma posição para que resolva. Eu acredito nisso, acredito que ele está imbuído de resolver o problema, e esperamos, e a Câmara vai estar sempre à vontade. E em relação aqui ao seu programa, sempre às ordens para a gente fazer os debates. Muito obrigado. Um grande abraço, Dudu. Até outra hora, meu querido.